Como prometido, estou começando essas reflexões para a Quaresma com os filmes que eu falei, né? O primeiro vídeo é sobre o filme O Retrato de Dorian Gray, de 2009. Tem uma outra versão mais antiga, né? Eu não cheguei a assistir, só que essa é mais atual, mais acessível, mais fácil de assistir, não por ser mais fácil de encontrar, né? É mais fácil porque está mais próximo da gente. A outra versão é em preto e branco ainda, então tem muita gente que não gosta, e aí fica mais difícil do filme servir como uma imagem desse itinerário espiritual. É, temos também o livro, é óbvio, né? Eu tenho uma ediçãozinha aqui simples da Martin Claret, não é assim aquela editora, assim, uau, que editora, que edição bacana, né? Mas é uma edição de bolso e eu gostei muito, né? O primeiro contato que eu tive com a obra foi através dessa edição e eu gostei muito, muito mesmo do livro. Esse está entre os meus romances favoritos. Meu sonho, meu sonho é usar esse livro aqui para fazer alguma catequese para jovens e adultos acerca do pecado, né, da natureza do pecado, da esclerocardia, de como de toda essa doutrina do pecado, né? Não é doutrina, é da teologia mística, né? Teologia ascética, né? Dá para falar de tudo isso, né? Tanto, não sei se vocês vão conseguir ver aí, tá muito dobradinho aqui as páginas em cima, né? Eu não uso post-it, eu gosto de de dobrar as páginas quando eu vejo algo interessante. Então tem muita coisa boa desse livro, né? Então se você quiser, né, tiver algum grupo de jovens, algum grupo de estudo, ou crisma, grupo de crisma de jovens e adultos, e tiver disposto a falar assim, não, pessoal, vamos ler esse livro, né? E pode me chamar, eu vou, certo? Eu vou, nem que seja, se não for aqui na cidade, eu faço um vídeo, mando para vocês de forma gratuita. É um vídeo longo mesmo, para a gente analisar tintim por tintim da obra aqui. E dá para fazer uma catequese maravilhosa com o livro, tá? Mas vamos ficar com o filme, tá? Eu não vou nem usar o livro aqui, nem trechos do livro, para seguir a proposta dessas reflexões da Quaresma. Então, eu vi o filme pela primeira vez. Eu ainda não tinha assistido, e eu gostei. Eu confesso que eu gostei, né? Em comparação com o livro, eu gostei do filme. É claro que os diálogos são muito mais profundos no livro, né? Tem muito mais profundidade e a coisa fica muito mais explícita no livro. Fica explícita mesmo. Só que o filme é bacana, o filme é bacana, eu gostei. O filme só tem um único erro, um único pecado, digamos assim, que foi a cena em que o Dorian seduz o Basil. Basil é o pintor, tá? Aquela cena, não por ter um cunho homossexual, não é esse o problema da cena. O problema é que não havia amor carnal do Basil para com o Dorian. No livro isso fica claríssimo, certo? O Basil ele tinha um amor puríssimo para com o Dorian. E esse foi o único pecado do filme. Foi mesmo. Assim, ao meu ver, tá? Porque esvaziou um pouco do sentido dos personagens. Mas vamos lá, né? Chega de enrolação, né? O que que o filme representa? Como que nós podemos ver esse primeiro estágio espiritual, que é o estágio do pecador, no filme, O Retrato de Dorian Gray? É muito curioso que o filme ele já começa com a cena em que o Dorian está tirando a vida do Basil, né? E descartando, jogando fora o seu corpo. Uma cena muito impactante, inclusive no livro, isso fica muito forte essa cena, porque apesar do Dorian cometer vários pecados e tal, né, essa cena é uma cena que a gente, pelo menos eu, quando eu li, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer, né? Então foi muito impactante mesmo quando Oscar Wilde descreve o momento em que o Dorian toma uma faca e realiza o feito. E o filme não, o filme já começa com essa cena e aí depois volta, um ano antes, para a gente entender o que aconteceu até chegar naquilo. E isso já mostra pra gente, porque já mostra pra gente que o filme é uma imagem do pecador obstinado, de um pecador que não tem volta,
Um pecador que não tem volta. Um pecador que, depois do seu pecado, ele encontra o desespero e não o arrependimento. Vamos lá, deixa eu colocar as peças no tabuleiro para vocês visualizarem melhor. Dorian Gray é a alma. Ele é a nossa alma. E no filme fica claro, né? Que ele tem o quadro e ele fica querendo mostrar a alma dele para as pessoas, né? Já no final. Você precisa ver a minha alma, né? O que é a alma dele? É o quadro. O quadro foi pintado por Basil. Basil é o símbolo da graça, que tem amor pela alma, que fez a imagem e semelhança. Não é muito legal esse lance de quadro, né? Que fica ali a imagem, a semelhança do Dorian. É a alma que foi criada por Basil. E o Lord Harry é o tentador, é Satanás. Não sei se vocês conseguiram pegar isso no filme, mas toda vez que o Harry abre a boca para falar alguma coisa, ele sempre usa um subterfúgio para poder enfiar uma mentira naquilo que ele está falando, naquelas verdades que ele vai falando, né, de forma pomposa, certo? É o tentador, é o tentador. E a disputa do filme, a disputa da história, é a disputa entre Basil e Harry. Qual dos dois vai conseguir ter o amor do Dorian? Qual dos dois? Então, a graça ou o pecado? Deus ou o diabo vão ter o amor do Dorian? E, claro, o Basil, ele não é, digamos assim, Deus, mas a graça. É mais a graça mesmo, sabe? É, Então, essas são as peças do tabuleiro, essas peças do xadrez. Agora, como é que acontece o jogo? O Dorian, ele vê, através da tentação do Harry, que é possível não envelhecer, que é possível desfrutar dos prazeres, que é possível ser feliz aqui na Terra. Sereis como deuses. E aí ele faz esse pacto. Ele faz o pacto para que o quadro envelheça no lugar dele. Só que o interessante é que o quadro ele não somente envelhece, né? O Dorian permanece intacto. Passam-se 20 anos e o Dorian permanece jovem, enquanto está todo mundo envelhecendo. Mas não é só a velhice que não acontece com o Dorian que acontece com o quadro. Toda vez que o Dorian comete um pecado, né, e a gente já vê ali quando acontece é, o repúdio que ele faz à jovem, a Sibyl Vane, o quadro ele começa a se desfigurar. O quadro ele começa a ficar feio. Então não é só a velhice, é a feiura dos atos do Dorian. Os atos que às vezes podem parecer simples, pequenos, mas que carregam uma intenção negativa. Então cada pecado que o Dorian cometia, ele transformava o quadro. O quadro ficava mais feio. Então é isso que acontece com as nossas almas. Não é só o envelhecimento do corpo que acontece, que foi retido no pacto do Dorian, mas cada ato que a gente realiza, cada pecado que a gente comete, a gente vai transformando a nossa alma, vai transformando aquela parte da gente que as pessoas ao redor não veem, que as pessoas não veem, as pessoas só veem o lado externo da gente, só veem o Dorian belo, né? Então as intenções, né? Os pensamentos, as palavras, as intenções vão mudando a nossa alma por dentro. E a gente pode chegar no ponto de tamanha feiura que essa feiura vai reverberar no corpo. Essa feiura vai fazer com que essa feiura da alma faz com que a gente fique feio no corpo. E aí são os grandes pecadores, certo? São os grandes pecadores. Ou aqueles que, como Judas, se desesperam. Só que até chegar nesse ponto, existe um longo itinerário de disputa entre Basil e Harry. Entre consentir no pecado e se entregar, ou lutar contra o pecado e voltar. Porque o Basil está o tempo inteiro tentando tirar o Dorian das garras do Harry. Só que o Dorian, que provou do fruto e viu que era bom, não bom no sentido da bondade, mas saboroso, apetitoso, prazeroso, né? Então ele continuou seguindo o caminho do Harry. E aí, ao final, no meio do filme, que é a cena inicial, o Dorian tem uma última conversa com o Basil e ele vai mostrar o quadro para o Basil.
Então, você quer ver o quadro? Venha ver o quadro. E aí, quando o Basil vê o quadro, ele fala: o que que você fez com a minha obra? Né? Mas o Basil não está preocupado com a obra do artista. Está preocupado com a obra da alma do Dorian, do amor. E ele fala o tempo inteiro: venha, se dá tempo você voltar, dá tempo você se consertar. Né? No livro ele fala: dá tempo você se arrepender. Como é que a gente reza no Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas. Então reze, Dorian. Fica muito evidente no livro, tá? Esse movimento. Só que no filme não tem essa profundidade, mas mesmo assim o Basil quer que o Dorian se converta. Dá tempo ainda você voltar, Dorian. Dá tempo você consertar esse quadro. Mas o Dorian não quer. O Dorian não quer ouvir a graça. E o Dorian não mostrou o quadro para o Basil como quem deveria mostrar a sua alma para Deus. Porque qual é o trecho da primeira leitura da Quarta-feira de Cinzas? Eu falei, né, que as três leituras elas têm uma ligação não estrita, mas uma ligação alegórica com esses três filmes. Rasgai os corações e não as vestes. Está no livro do profeta Joel. Rasgai os corações e não as vestes. Quando o Dória ele se desespera, quando ele vê a feiura do quadro e ele quer voltar atrás, é muito interessante que no livro não tem essa cena, né? Pelo menos eu não me recordo, dele procurar um padre para se confessar. E é muito legal porque ele não quer se confessar como quem quer mostrar de fato a sua alma para Deus, como quem quer rasgar o seu coração. Não, mas é como quem quer tirar essa angústia de dentro. Ele está rasgando as suas vestes ao invés de rasgar o seu coração. Ao invés de mostrar a sua verdade para Deus, de fato se arrepender, ele está com aquela angústia, ele só quer tirar aquela angústia. Porque ele está vendo agora que a felicidade que ele buscava não é uma felicidade autêntica, é uma felicidade que deixa a ressaca da quarta-feira de cinzas, depois do carnaval. Não é? Que deixa ali a sensação de enjoo depois da gula, certo? Então ele quer tirar somente aquela angústia. Como quem está desesperado, como quem está com remorso. Né? E o que é o remorso? É remorder-se. Ele está com aquela angústia, ele quer tirar isso. E ele procura o padre, e o que o padre faz? Ele fala: você precisa me ajudar. Né? O Dorian: você precisa ver a minha alma. E o padre: só Deus vê a alma, meu filho. Né? Apesar do padre ser ali a em persona Christi naquele momento, o Dorian não está sincero naquele momento. E aí o padre simplesmente abaixa as vistas. Né? Por que o padre faz aquilo? Porque o Dorian lá atrás, ele já decidiu o seu destino. Ele já cortou a sua ligação com a graça, matando o Bade. Então ele corta sua ligação com Deus, definitivamente, como um Judas, certo? Como Judas, ao trair Jesus Cristo, o que que Judas fez? Não foi o ato em si que fez com que Judas, né, se entregasse à perdição, e nós não sabemos o destino eterno de Judas, mas que seja, nós sabemos o que que aconteceu, né? Depois daquilo, o desespero. Né? Então, o fato de cortar a ligação com a graça é acionar o botão do desespero. Acionar o botão do desespero e não a da confiança no Deus que vai perdoar de fato as nossas ofensas, que vai de fato tirar o pacto do Dorian, que vai de fato fazer com que o quadro fique belo novamente, fazer com que a alma fique bela novamente. Então, cortando esse contato com a graça, ativando o desespero, acontece o endurecimento do coração do Dorian. E aí depois não tem volta. Depois, nem o Harry quer saber dele, né? No filme, no livro, não é bem assim o final, né? Tem aquela cena que o Harry vê o quadro, fica maluco, joga um negócio para o quadro pegar fogo, e aí o Dorian fica lá preso e morre ali mesmo, né? A cena final do livro não é assim. É um pouco menos, com um pouco menos de ação e um pouco mais impactante. Mas mesmo assim é interessante porque o tentador, ele faz isso também. Né? Ele promete algo que ele não vai cumprir. Ele promete essa felicidade, ele promete essa grandeza e no final ele vira as costas. No final, o sereis como deuses não acontece. Né? E aí o que, que nós podemos tirar desse filme como imagem para o nosso itinerário espiritual? De pecadores que somos, mas de um estado de pecadores que nós devemos deixar de ser para atingir o segundo estágio, que é o estágio do alto da compadecida, do convertido.
Nós vivemos nessa dualidade. Nós somos esse Dorian que estamos entre o Basil e o Harry, entre a graça e o pecador, e o tentador. E a nossa luta aqui na Terra é de fato enxergar a maldade do Harry, enxergar a fealdade da sua língua bifurcada que quer nos seduzir e de fato mostrar a nossa alma para a graça. Essa é a nossa luta, né? E aqui na Quaresma a gente realiza essas práticas, né, de jejum, de oração, de esmola com mais intensidade do que em todo o resto do ano, né, justamente para que possamos enxergar a maldade do nosso pecado. O que, que o pecado está fazendo com a nossa alma, com o nosso quadro? Como que nós estamos nos tornando feios? Como que o pecado nos torna feios? E como que Beijo não é aquele justo juiz, né? Tanto que o Beijo nem barba tem, ele tem esse aspecto bondoso, né? Um aspecto até de uma pessoa incapaz de fazer mal a uma mosca. Né? Não é para mostrar que Deus é tolo, não acredito de forma alguma, mas para mostrar que a misericórdia, ela não é um carrasco, certo? Para mostrar que a graça não é um carrasco, que a graça, ela é forte, ela é capaz de fazer o quadro, certo? Mas ela não é um carrasco no sentido de que quando nós mostrarmos o nosso coração, rasgar o nosso coração diante dele, ele não vai nos repudiar. O que, que pode acontecer? Ele vai abaixar as vistas, como o sacerdote fez, se nós cortarmos a ligação, se nós acionarmos o botão do desespero e acharmos que Deus é incapaz de nos perdoar, se nós acharmos que o nosso pecado é maior que a misericórdia de Deus. Aí não é ele que não vai poder nos perdoar, não é que ele é ruim, mas ele não vai poder forçar o nosso coração. Né? Não vai arrebentar as portas do nosso coração para entrar nele. Porque não é o desespero que salva. É o verdadeiro arrependimento de quem mostra, rasga o seu coração e mostra a feiura de dentro de si para Deus, confiando de que Deus pode consertar o quadro, confiando de que Deus é bom, apesar de justo. Mas a justiça de Deus é benéfica e a bondade de Deus é justa. Então, se a justiça é benéfica, se você rasga o seu coração diante de Deus, não importa a feiura do quadro, Ele vai consertar, Ele vai perdoar. A justiça de Deus é benéfica, mas a bondade de Deus é justa. Quer dizer, se você está tentando rasgar as suas vestes ao invés do seu coração, se você está desesperado, se você acha que o seu pecado é grande demais e Deus não vai te perdoar, aí a bondade de Deus é justa e não vai poder arrombar o seu coração. Não vai poder entrar. O retrato de Dorian Gray é uma imagem maravilhosa de como nós podemos nos tornar feios e nos condenar, mas como Deus é grande e pode nos perdoar se nós simplesmente rasgarmos os nossos corações diante dele. Se nós simplesmente mostrarmos o quadro com o coração arrependido e não desesperado. Não precisamos ter desespero. Não precisamos. Quem se desesperou foi Judas e deu no que deu. Mas, por outro lado, Pedro se arrependeu de ter negado Jesus. E o pecado de Pedro é tão grande quanto o de Judas. Tá? Digamos assim. E aí o que que Pedro fez? Pedro viu o olhar de Cristo e ao invés de fugir, porque o seu quadro é muito feio, ele voltou, se arrependeu, pediu perdão e foi redimido. Né? Negou 3 vezes e confessou 3 vezes o seu amor por Cristo. Depois houve a redenção. Pedro rasgou o seu coração que estava feio com o pecado. Judas se desesperou com a feiura do seu pecado, que poderia ter sido perdoado se ele tivesse se arrependido. Então, fica aí esta imagem para a gente e se você quiser rever o filme, né, para olhar agora com esses olhos, digamos assim, né, é muito interessante. Você vai perceber nuances que provavelmente você não tinha percebido antes, tá,
da análise, tá? Como eu falei, não é a análise profundíssima do filme, mas é um recorte do filme como imagem desse itinerário espiritual, certo? Então, o que eu vou fazer também nos outros dois é isso. Não é a análise profunda e definitiva, né, da obra de arte, né, do filme, mas é um recorte do filme como um símbolo desse itinerário espiritual. Nós passamos pelo primeiro estágio, o estágio do pecador, que deve rasgar o seu coração e não as vestes. O segundo estágio é dai-nos um coração puro, o estágio do convertido, certo? Que precisa agora ter um coração puro. E o terceiro, no Alto da Compadecida. E o terceiro estágio, no Augusto Matraga, é o estágio do santo, certo? Então, aguardem aí os próximos vídeos. O segundo não sairá na semana que vem, sairá na outra semana, tá? Então vocês têm aí um tempo para poder assistirem um filme, O Alto da Compadecida, tá bom? Um abraço e até a próxima.